Boa tarde. Nós já estamos iniciando o nosso colóquio religioso. Só vamos dar mais um tempinho. Temos ainda 5 minutos antes do horário proposto para começar. Estarei divulgando também pelos contatos do WhatsApp e do Instagram para que as pessoas possam nos acompanhar aqui também e começar a interação conosco. Boa tarde, Pátia. Com isso, nós vamos dialogando e logo eu chamarei o Frei Bruno e o Frei Elivane e o Padre Alexandre para estarem aqui conosco, participando do nosso momento. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso, vamos divulgando também para as pessoas que estão nos acompanhando ou aquelas que desejam também participar conosco. Boa tarde, Carlos. Para que possam também estar aqui partilhando deste momento com cada um e cada uma de nós. Estou colocando a divulgação também no Instagram e nas outras redes sociais. Então, eu peço só um pouquinho de calma para vocês. Bem, temos ainda 3 minutos antes de iniciar a nossa live. Estou enviando o link. Boa tarde, Cleusa. Está faltando. Ah, tá. Então, enquanto isso, eu peço para que vocês que estão aqui nos acompanhando compartilhem também este link para que as outras pessoas tenham acesso também a este momento que nós estamos aqui propondo de reflexão sobre liturgia e espiritualidade. Já estarei chamando para compor esse momento de conversa e de debate o Frei Elivane, o Padre Alexandre e também o Frei Bruno. Já estão nos esperando. Estarei encaminhando o link para mais algumas pessoas. Também postarei agora no Instagram, aí nós já podemos começar a nossa live. Perfeito. Temos algumas questões para responder. Boa tarde, Bruna. Oi, Nice. Tiaguinho também. Boa tarde para vocês.
Nós já estaremos dando início à nossa live. Só verificar se entrou. Perfeito. Qualquer coisa, mandem recado pelo Facebook, aqui no chat, via WhatsApp também e Instagram. Estaremos conectados simultaneamente nos meios sociais. Então vamos dar início à nossa live. Boa tarde, todos bem-vindos. Boa tarde aqui no Brasil, né? Bem-vindo, Padre Alexandre, Frei Elivânio e Frei Bruno. Nós já estamos ao vivo. Boa tarde, muito obrigado. Aqui em Israel, boa noite. Boa noite. Todos estão conseguindo me ouvir e me entender muito bem. Bem tarde. Assim, são 6 horas, né? No Brasil, boa noite para nós aqui em Israel. Pois é, tem essa grande diferença de horário, por isso também que nós estamos fazendo essa live um pouco mais cedo que o habitual, né? Normalmente nós fazemos a live à noite, mas... Pois é, 6 horas em Israel e em Roma, quanto tempo, Padre Alexandre? São 5 horas de diferença. Aqui são as 9h30 ainda. Perfeito. Então, para iniciarmos este momento nosso de conversa sobre liturgia e espiritualidade, é só para tornar um pouco mais familiar esse aplicativo, esse streaming que nós estamos utilizando. À medida que nós vamos fazendo a roda de conversas e que o outro está conversando, nós procuramos deixar o áudio no mudo, que assim evita dar retorno no microfone. Aí nós vamos dialogando, vamos respondendo algumas perguntas que já chegaram para nós e que possivelmente irão chegar também. Então, para esse primeiro momento, eu desejo agradecer de maneira muito especial a cada um de vocês, pessoas assim tão ilustres, né, o nosso meio. Frei Bruno, que tirou do seu tempo, o Padre Alexandre também, o Frei Elivânio, o nosso agradecimento aqui de Porto Alegre, do Brasil, e dos frades aqui também da província, São Francisco, por terem estado por ter estado aqui assim nesse momento conosco e tirarem principalmente esse tempo que nós sabemos que, por questão do fuso horário, é um pouco mais difícil e complicado, né? Mas o nosso imenso agradecimento. De maneira muito prática, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, eu convido nesse momento que o Frei Bruno comece com a sua apresentação, pode ser? Enquanto isso, nós, os outros, podemos deixar o microfone no mudo para escutar com bastante atenção o Frei Bruno. Aí nós já vamos passar para os outros também. Frei Bruno, com o senhor. Então, sou o Frei Bruno Varriano, sou da Custódia da Terra Santa, sou frade menor franciscano, missionário na Custódia da Terra Santa, tenho 23 anos de ordenação sacerdotal, todos vividos aqui em Terra Santa. Atualmente estou aqui em Nazaré, na Basílica da Anunciação, trabalho com os peregrinos que agora faltam, porque nesse tempo de pandemia, praticamente, nós estamos celebrando com as portas fechadas ainda. Eu também sou professor no nosso estúdio teológico, e também trabalho como psicólogo clínico e psicoterapeuta no Hospital Francês de Jerusalém. Mais ou menos esse é o meu apostolado, atualmente aqui na Basílica, eu sou o guardião e o reitor aqui da Basílica da Anunciação, candidato ao paraíso. Perfeito, todos nós pretendemos, né, Frei Bruno? Então, Padre Alexandre, passa a palavra para o senhor. Acho que é o mais importante. Sim, exatamente. Sim, eu sou o Padre Alexandre, sou da Congregação dos Legionários de Cristo, sou o único que não usa o hábito marrom. Eu sou natural de São Paulo,
Aí comecei o meu processo Estou com muita formativo. dificuldade de ouvir. Sim, eu sou natural de São Paulo. Aí comecei meu processo formativo. Depois fui para a Espanha fazer o que chamamos, seria o propedêutico. Depois vim para Roma para fazer filosofia. Voltei ao Brasil para fazer o período de pastoral, das práticas apostólicas. E desde 2011 eu estou de volta a Roma para ter feito a teologia. E me ordenei em 2014, então eu tenho só 5 anos de padre. Me ordenei no mesmo dia que o Papa Francisco, dia 13 de dezembro, na Basílica de São João de Latrão. E no dia da missa de 5 anos, eu dizia que o Papa fazia 50 e eu fazia 5, né? A diferença é só de um zero, e que implica 45 anos de trabalho, mas tenho a alegria de ter celebrado já 5 anos de sacerdócio, né? E meu trabalho, nesse momento, é ajudar na equipe de formação, na Casa Geral aqui nos Legionários de Cristo. Sou responsável da liturgia aqui. Tenho mestrado em liturgia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz. Tenho que também estender os estudos para o doutorado. E estudei teologia litúrgica junto à Universidade da Santa Cruz, que leva ao CUSEI. E também estive trabalhando nesses 5 anos, a partir de agosto do ano passado, que estou aqui na Casa Geral, mas antes eu fui formador no Pontifício Colégio Internacional Maria Não estou Madre. ouvindo nada. Tem que buscar o microfone, então, o fone de ouvido. Mas... Talvez com fone de ouvido facilite um pouco também para não dar retorno no áudio. Daqui a pouco eu busco o microfone. Não tem Mas... problema. Tá me ouvindo, Frei Wellington? Ok. Então, trabalhei como formador e secretário nesse Pontifício Colégio Internacional, onde estudam mais de 100 seminaristas diocesanos de todas as partes do mundo. Eu estive também dando meus primeiros anos de sacerdócio, né? E a partir de agosto sou na Casa Geral, onde estamos trabalhando aqui, ajudando também na organização de vários aspectos litúrgicos a nível institucional, né? Com essa alegria, esse privilégio de fazer essa colaboração também ao governo geral, nesse aspecto tão importante que é a liturgia, e na formação, porque aqui em Roma é uma passagem obrigatória para os legionários. Aqui se faz a faculdade de filosofia e teologia. Então, toda a contribuição que podamos dar a nível teológico, litúrgico, tem essa extensão para todo o futuro da congregação, né? Certo. O Frei Elivânio está com um pequeno probleminha da internet, mas ele já vai entrar, viu? Obrigado, viu, Padre Alexandre? Então, Frei Elivânio, você está conseguindo nos ouvir? Frei Elivânio? Pronto. Bem, a internet está com um pouco de dificuldade na conexão. Bem, enquanto nós... Para ouvir. Sim, agora nós estamos ouvindo. Se você puder fazer a sua apresentação também, Frei Elivânio. Enquanto isso, eu vou colocando aqui os comentários das pessoas que estão nos enviando. O Frei Murilo mandando paz e bem aqui para todos. Ronaldo Júnior mandando um abraço para o Padre Alexandre. Frei Pedro, da Custódia da Amazônia, também mandando um paz e bem para todos nós. Seminarista redentorista, de Watson,
dando uma boa tarde, um olá para todos nós. Elivane, você já está ouvindo? Bem, pois bem, então vamos dar prosseguimento à medida que nós conseguir a conexão com o Elivane, então nós vamos abrir o microfone para ele. Antes de iniciarmos propriamente esse nosso momento de reflexão sobre a liturgia, eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho da carta que São Francisco escreve a toda a ordem, que fala justamente sobre a liturgia, a sua estima pelo sacrifício e o mistério. Só um momento que está dando interferência no microfone aqui. Então, São Francisco escreve essa carta a toda a ordem, onde ele exprime para todos nós a sua grande devoção pelo mistério da Santa Missa, onde ele elabora de forma belíssima, talvez o Padre Alexandre não tenha tido a oportunidade de escutar ainda, mas acredito que o Frei Bruno já deve ter lido e relido algumas vezes, onde São Francisco fala da sua devoção e da reverência que ele tem para com os sacerdotes e os ministros ordenados. Então eu farei a leitura e logo mais já daremos início ao nosso momento de reflexão. Considerai a vossa dignidade, irmãos, sacerdotes, e sede santos, porque ele é santo. E assim como o Senhor Deus vos honrou acima de todos por causa deste ministério, de igual modo também vós amai-o, reverenciai-o e honrai-o acima de todos. Grande miséria e fraqueza digna de comiseração, quando o tendes assim presente e vos preocupais com qualquer outra coisa em todo o mundo. Pasme o homem todo, estremeça o mundo inteiro, e exulte o céu, quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ó admirável grandeza e estupenda dignidade! Ó sublime humildade! Ó humildade e sublimidade! O Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, tanto se humilha a ponto de esconder-se pela nossa salvação, sob a módica forma de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para serdes exaltados por ele. Portanto, nada de vós retenhais para vós, a fim de que totalmente vos receba aquele que totalmente se vos oferece. Então, tendo sido motivados por este escrito que São Francisco deixou a toda a ordem, aos fiéis e também a nós, damos assim a abertura. Bem, a internet do Frei Bruno também caiu. Logo eles voltam, antes caiu assim também, viu? Então daremos abertura à nossa conversa sobre esse momento de liturgia, de reflexão sobre liturgia, e principalmente sobre a nossa espiritualidade neste momento de pandemia. E que também transcende não somente a esta realidade, né? Frei Bruno já está voltando. Nós temos que entender que ele está lá do outro lado do mundo, né, gente? Então, realmente, há esse problema também, né? Voltou. O senhor está nos ouvindo, Frei Bruno? Sim, agora sim. Perfeito. Acredito que a internet do Elivânio também não está nos ajudando muito, então vamos dar prosseguimento ao nosso momento de reflexão. Como eu estava comentando neste momento que o senhor acabou saindo, depois de termos sido motivados por esta passagem que Francisco escreve a toda a ordem e também aos ministros e ao nosso povo, nós vamos dar início a este momento que nós faremos a reflexão litúrgica sobre a realidade da liturgia neste momento, tanto de isolamento, de quarentena, mas nesse momento da igreja também, que não somente se pauta no aqui e no agora, mas sim tem um caminho histórico que foi feito e realizado até chegarmos aqui neste exato momento, nesta tarde, onde nós, de várias formas, temos e somos influenciados por essa realidade que vem assombrando a todos nós
que é dessa grande pandemia e do nosso isolamento social. Então, o nosso tema, como nós estamos vendo, é vivência litúrgica e espiritualidade na atualidade. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo a abertura deste colóquio, pedindo para que o padre Alexandre, vamos já começar o nosso momento de reflexão, eu gostaria de pedir para o padre Alexandre, então, fazer uma breve sintonia histórica, podemos dizer assim, desta vivência litúrgica na atualidade após o Concílio Vaticano II, levando em consideração também a nossa espiritualidade neste momento que nós estamos vivendo. Padre Alexandre? Sim. O Concílio Vaticano II pediu muito que, a partir dessa renovação, que foi o grande motivo do concílio, não só na renovação litúrgica, mas a renovação e atualização de toda a Igreja. Se falava no termo italiano aggiornamento, né? Essa atualização, e que, sobretudo, pudesse envolver a todo o povo de Deus, que, sim, dentro da hierarquia e tudo isso, continuasse existindo, obviamente, a Igreja precisa disso, mas, sobretudo, que os leigos também tivessem o seu protagonismo, uma maior consciência do que eles eram, do que eles são, do que eles podem aportar a toda a Igreja enquanto receptores também da evangelização e missionários, como transmissores de todo esse tesouro que é a fé católica. E dentro disso, já chegando ao tema da liturgia, vemos como a renovação litúrgica também buscou fazer com que a Assembleia participasse mais, né? Se falou muito da actuosa participatio. Muitos teólogos preferem deixar o termo em latim, porque pode ser que as traduções diminuam a grandeza dessas expressões. Essa participação ativa, que é o que traduzimos ao português, deve ser não só uma participação física, gestual, mas, sobretudo, interna, consciente daquilo que se está celebrando. Essa participação que desde o concílio foi pedido, isso que todos os documentos da Igreja até hoje estão promovendo. E vejo que nessa situação atual que estamos vivendo da pandemia, em que todos estamos dentro de casa sem poder participar fisicamente dos sacramentos, é onde podemos, como pediu Jesus no Evangelho, a samaritana, de adorar, fazer a verdadeira adoração, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Já não mais no templo, como perguntou a samaritana, mas cada um no seu próprio templo, o templo do Espírito Santo, que cada um possui através do batismo, onde nós, como os cristãos batizados, podemos viver de forma mais intensa e uma participação mais consciente, não só externa, mas sobretudo, e ainda mais agora, de forma interna, onde no silêncio da nossa casa, do nosso quarto, entramos em sintonia com Deus, fazemos essa comunhão espiritual enquanto assistimos à celebração eucarística pela internet, né, pela televisão, e já na intimidade do nosso coração recebamos essa presença do Senhor, não tanto fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Isso deve ajudar-nos a valorizar mais, né? Temos que ver também a providência divina que nos permitiu essa situação para poder valorizar mais a participação física. Muitos cristãos foram privados ao longo da história da celebração eucarística pelas perseguições. E o Frei Bruno pode contar muito mais histórias, né? Na Terra Santa, com toda a atenção que se vive aí, esse medo, né, da perseguição à fé cristã e à fé católica. É um pouco muito diferente da que estamos vivendo na perseguição à fé, mas uma restrição pública, onde não podemos
acceder aos sacramentos, né? Graças a Deus aqui na Itália já, a partir da próxima semana, vamos poder voltar a ter as Santas Missas, mas outros países não, como o nosso Brasil. Então, deve ajudar-nos, com a providência divina também, a aproveitar mais dos nossos sacramentos, do privilégio de poder estar presente na Santa Missa, de poder receber a confissão, de poder acceder a todos os sacramentos. Eu vejo aí as mãos de Deus também, o convite dele a cada um de nós e a todo mundo católico de valorizar, né, a nossa participação interna e externa dos sacramentos. Exatamente como pediu o concílio e como está pedindo Deus agora. Perfeito. Frei Bruno, passo a palavra para o senhor para que possa dar uma contribuição também, de acordo com o que o padre Alexandre comentou, e também se formos discordar, não tem problema não, viu, gente? Estamos em um ambiente para fazer uma reflexão construtiva. Exatamente. A custódia da Terra Santa, nesses 800 anos de presença franciscana aqui em Terra Santa, nós estamos celebramos o ano passado 800 anos de presença franciscana aqui no Oriente Médio, na Terra Santa. E aqui em Nazaré, estamos celebrando 400 anos de presença. Os frades chegaram aqui em Nazaré no ano 1620. E os frades na Terra Santa procuraram sempre o estudo científico, porque nós temos o estudo bíblico franciscano, que é essa procura de aprofundar a palavra de Deus, de preparar biblistas e exegetas para o mundo que passam e estudam aqui. Mas os frades sempre conseguiram unir a palavra que se fez carne, a palavra, a terra da Bíblia, conseguiram unir o estudo desta palavra com a arqueologia bíblica, mas o anel que uniu e une essas duas realidades é a liturgia. É a liturgia. Porque o que faziam os franciscanos? O que faziam os frades nesses 800 anos que fizeram? E o que fizeram os cristãos, os judeus cristãos, era celebrar nos lugares santos. Por isso a Custódia da Terra Santa tem esta grande missão de ter viva a vida litúrgica no Santo Sepulcro, em Belém, aqui em Nazaré. É a nossa primeira missão nesses 800 anos. É viver a vida litúrgica. Depois cuidar dos cristãos, as obras sociais. Mas a primeira é celebrar. E eu penso que o Sacrosantum Concílio, já no Concílio Vaticano II, chamou muito a essa realidade, como dizia o padre muito bem, de até mesmo recuperar alguns aspectos, que é fazer, sim, que as pessoas possam viver em uma espiritualidade litúrgica, aonde a vida, a comunhão, o concílio insistia muito na eclesiologia de comunhão, que reflete na celebração eucarística. Mas só que a primeira coisa que eu digo, digo com muita dor, né? É que nós estamos vivendo uma grande crise da interpretação do que é realmente a liturgia. Não somente na Itália, porque sendo ítalo-brasileiro, tendo a minha família na Itália, acontece na Itália, acontece aqui, por exemplo, quando passam sacerdotes peregrinos, né? No Brasil, eu vi que tem uma grande crise dessa interpretação do que significa participação, né? Porque não podemos esquecer que a centralidade da liturgia é Cristo. É a presença de Cristo na liturgia. Não podemos esquecer isso. Então, a igreja é Cristo crucificado, né? É o Calvário. A missa não é a repetição do Calvário, mas aquele sacrifício do Calvário, onde nós franciscanos somos custódios,
se torna presente em cada Eucaristia. Por isso, a centralidade é Cristo, não criatividade de padre, né? Porque isso, eu penso que isso é uma grande crise atualmente. Tem muitos espaços para a criatividade na liturgia, mas não podemos perder a centralidade. Eu penso que essa vivência cristã profunda nos faz hoje vivermos, por exemplo, as celebrações pela internet, no caso de epidemia, onde fica o grande desejo de Cristo Eucarístico. O Cardinal Sara diz e afirma, e ele tem muita razão, não podemos nos acostumar com Cristo virtual. É um momento, mas somente sente esse desejo quem realmente entende, ou está começando a entender, ou vai entender, porque nós estamos em caminho, primeiro sou eu que estou em caminho, mas esta vivência, por exemplo, da necessidade, como dizia o Padre Alexandre muito bem, dessa necessidade de Cristo, vai nos deixar viver bem até a celebração virtual, mas com um grande desejo de, quanto possível, voltar para a celebração na comunidade. Então, é muito importante essa profundidade da espiritualidade. E esse tempo nos está nos levando à profundidade. Não é mais tempo, essa pandemia nos está fazendo refletir muito sobre o essencial. A vida litúrgica essencial é a presença de Cristo na sua igreja. E nós, quando celebramos, nós estamos pedindo, implorando de estarmos, porque por isso é uma prece, é um grande clamor à Eucaristia, onde o sacerdote realmente se torna a voz do povo, a voz da igreja, de intercessão pela humanidade. Então, esse é o meu modo, não sei se eu falei demais, mas introduzindo esta questão litúrgica, Wellington. Não falou demais não, foi maravilhoso também, viu, Frei? Então agora nós conseguimos conexão com o nosso Frei Livânio, né? Então, antes de darmos prosseguimento à nossa reflexão, eu vou pedir para que nesse momento o Frei Livânio então faça a sua apresentação e que possa também já entronizar esse momento que ele acabou de chegar, dando também a sua opinião com relação a nosso tema central, que é a espiritualidade e liturgia na atualidade, a nossa vivência litúrgica. Então, Frei Livânio, passo a palavra para você. Boa noite a todos, nossos irmãos no Brasil, e boa noite, boa tarde no Brasil ainda, né? Boa tarde. E boa noite aos demais que nos acompanham, Frei Bruno Varriano, também o Padre Alexandre, direto de Roma. Então, eu sou o Frei Livânio, pertenço à província franciscana de Santo Antônio do Brasil, presente em 6 estados do Nordeste do Brasil e na Alemanha. Estou aqui em Jerusalém, estudo teologia, no Instituto de Teologia dos Frades, inclusive o Frei Bruno é o meu professor, e estou aqui durante esse tempo, que com certeza é um grande tempo, um tempo de riqueza, de aprofundamento na vida litúrgica, pegando um pouco desse tema daquilo que estamos discutindo. A Custódia da Terra Santa nos proporciona essa vivência litúrgica com muita, digamos, clareza e profundidade. Aquilo que depois nós, com certeza, levaremos para as nossas realidades provinciais, também de igreja no Brasil, com certeza são frutos daquilo que aprendemos aqui com muita autoridade. Com certeza a Custódia da Terra Santa, durante esses 800 anos de história, tem muito que nos ensinar enquanto religiosos franciscanos nas nossas realidades brasileiras, que com certeza a nossa espiritualidade, a nossa vivência espiritual, ela é ligada, eu costumo dizer isso, que nós só conseguimos viver bem a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, quando sabemos verdadeiramente o sentido de liturgia. Porque a liturgia nos introduz nesse mistério, o mistério da Trindade, o mistério de Cristo,
que se faz presente no meio da sua igreja, no meio do seu povo, através da celebração dos sacramentos. A atualização perene de Cristo na sua igreja, através dos sacramentos. E, com certeza, a custódia da Terra Santa, e não somente a custódia, mas outras realidades também, tem muitos a nos ensinar, a nós jovens, de modo particular, que estamos iniciando aí este processo de nos introduzirmos melhor na vida da igreja, como futuros pastores do povo, e aquilo que o Frei Bruno dizia, não é? Essa crise que se vive hoje, acho que podemos dizer, essa crise litúrgica que, de certa forma, a igreja vive hoje, ela tem muito da culpa nossa, e de modo particular dos pastores, que, de certa forma, falta um pouco ajudar as pessoas, ajudar o povo de Deus a compreender o verdadeiro sentido litúrgico para si e para a sua vivência em comunidade. É um pouco isso. Perfeito, então seja bem-vindo, Frei Elivânio, agora, né? Nós temos algumas perguntas que as pessoas nos mandaram anteriormente, algumas que estão nos mandando agora, e vamos começar então com a pergunta de Frei Ebert, que ele está nos acompanhando também neste momento. A pergunta é direcionada para vocês três, então nós faremos da mesma forma como agora, e à medida que um vai falando, nós vamos ouvindo, depois fazemos uma grande síntese e construção juntos. A primeira parte da pergunta do Frei Ebert é justamente como vocês têm vivido neste tempo de pandemia nas suas realidades, no caso, Frei Bruno na Basílica de Nazaré, o Frei Elivânio em Jerusalém e o Padre Alexandre em Roma. Então, eu acho que podemos passar a palavra para o mais novo, que acabou de chegar. O que vocês acham? Acho que podemos pedir para que o Frei Elivânio comece a falar, né? Frei Elivânio, então, é com você. É interessante que, respondendo essa pergunta do Frei, mas também é como que possamos dizer, uma reflexão daquele que o mundo vive hoje, né? Não somente nós, nas nossas realidades. Eu aqui em Jerusalém, o Frei em Nazaré, o Padre em Roma, e você também, o Hélio, está aí no Brasil, mas aquilo que o mundo vive em si, esse recolhimento, essa oportunidade, acredito eu, que um dom, ou podemos dizer uma graça que Nosso Senhor nos tem dado, de fazermos esse retiro. Não é que toda essa realidade difícil que o mundo tem enfrentado seja algo positivo, mas nós podemos tirar algo de positivo de tudo isso. E é isso que com certeza nós temos experimentado nas nossas realidades. Esse recolher-se um pouco, estarmos um pouco em comunidade, para aqueles que vivem em comunidade, e olharmos mais para aquilo que é próprio nosso, seja da nossa vida cotidiana, da nossa vida comunitária, seja da nossa própria vida espiritual. Com certeza essa quarentena nos está ajudando a nos recolhermos mais, até posso dizer a rezarmos mais. Eu digo isso por experiência própria, porque é um tempo que me tem possibilitado estar mais silencioso para escutar melhor a voz de Deus. Aquilo que o Senhor tem me chamado a vivenciar na minha vida religiosa, como jovem frade, os meus desejos, os meus anseios, as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso mudar, uma autorreflexão de mim, e com certeza isso produz frutos para a minha vida pessoal, e com certeza esses frutos são partilhados também na nossa vida em comunidade, e depois nos ajuda também na nossa vida intelectual, na nossa caminhada enquanto homens de fé, homens que acreditam, que dizemos realmente que somos de Deus. Esse tempo realmente nos tem proporcionado isso. Ótimo, bela contribuição, viu, Frei Elivânio? Então, peço agora para que o Frei Bruno partilhe um pouco da sua experiência neste momento de isolamento e de pandemia. Frei Bruno?
Estamos... Eu não ouvi a última frase. O padre que vai... Padre Alexandre? Não, é o senhor. O senhor poderia partilhar agora sou eu. como Não, está porque sendo? não estou ouvindo muito bem. Mas era certo ouvir o padre antes, né? Nós somos menores, temos que ficar por último. Padre menor tem que ficar por último. Nós intensificamos, Wellington, a nossa vida de fraternidade nesse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades. Nós iniciamos a adoração todos os dias, nós expomos o Santíssimo de manhã. Então, gente, a internet caiu, logo ele vai retornar. Padre Alexandre, o senhor pode começar o seu momento de reflexão também, levando em vista esse tópico? Claro que sim. Aqui em Roma fomos os primeiros a nos assustar com essa situação e os primeiros a receber as indicações da Conferência Episcopal, do Vicariato de Roma, e também algumas do próprio Santo Padre, onde... É bom explicar a ele, né, que eu entrei em jogo. Sim. Frei Bruno, já que o senhor ressaltou a vocação do ser frade menor, nós passamos a palavra, enquanto a sua internet caiu, para o Padre Alexandre, então, por conta da sua internet. Não é a internet, é o programa. É o programa mesmo? Então, volto de novo a falar? Pode ser, pode ser. Só um momento, padre. Frei Bruno? Interrompeu o padre. Então, nós intensificamos a nossa vida de oração como frades. Nós vivemos aqui também com a Canção Nova dentro da Basílica, com a comunidade Shalom dentro da Basílica, e temos 2 congregações de irmãs também que vivem aqui dentro. Então, nós intensificamos entre nós a vida de oração para nesse tempo de pandemia. E continuamos a nossa missão litúrgica, como eu dizia no início, nós continuamos a transmitir para a TV Canção Nova. Vamos tentar aguardar um momento. Enquanto isso, nós vamos ler os comentários, porque senão pode retornar e vai acabar cortando novamente a fala do Padre Alexandre. Não é o intuito, né? Porque senão nós vamos acabar perdendo a riqueza também que o Padre Alexandre tem para nos oferecer. Ele já está voltando, Frei Bruno. Acredito que possa ser alguma instabilidade. Enquanto ele... Estamos à sua espera, Frei. Não tem problema. É um problema no programa, porque não é a internet, mas é o programa que pede de novo para inserir de novo os dados. Pode continuar, então, por favor. Então, nós tentamos e conseguimos, com a graça de Deus, com a intercessão de Maria, de Nossa Senhora e São José, de continuarmos toda a nossa vida litúrgica transmitida pela TV Canção Nova e também para todas as outras TVs católicas. São 26 TVs católicas do mundo que transmitem as celebrações de Nazaré. Então, nós continuamos essas celebrações e este contato também com a humanidade. E a espiritualidade que nasce deste momento de pandemia aqui em Nazaré, lembrando que aqui o Verbo se fez carne, não? Aqui o Verbo se fez carne. A palavra grega é sarkris, né? Sarkris. E o Verbo se fez carne. A palavra grega é sarkris, quer dizer fragilidade, só não no pecado. Por isso, é o tempo de vivermos tocando a nossa fragilidade humana. Vocês imaginam o inimigo que você não vê, não, invisível, que faz com que você se sinta realmente frágil, na fragilidade. Então, nós aqui no lugar onde Deus encontrou a fragilidade, não? Aqui Deus assume a fragilidade no mistério da encarnação, rezando por este mundo que está sentindo a fragilidade, esse mundo que está sentindo a angústia. Jesus, na sua humanidade, no Getsemane, sentiu também a tristeza, ele sentiu a angústia.
Ele sentiu a dor quando morreu Lázaro, chorou pelo amigo, ele chorou por Jerusalém. Tudo isso são a realidade humana da encarnação. Por isso, nesse tempo de pandemia, nós, aqui no Mistério da Encarnação, vivendo neste lugar santo da encarnação, rezando pelo mundo que vive esse momento de fragilidade. Por isso, nós vivemos com muita intensidade. Nos capítulos que eu fiz com os frades, eu disse para eles, e eles realmente me ajudaram, me estão ajudando. Vamos viver intensamente aqui dentro do lugar da encarnação, rezando, implorando pelo mundo que está tocando a fragilidade humana. Um missionário me disse, Frei, guardião, eu estou com medo do vírus, eu estou com medo, porque aqui na Basílica da Anunciação passaram 3 grupos com coronavírus. E o Ministério da Saúde mandou em quarentena 4 missionários. Ficaram em quarentena, fechados, isolados. Nós tivemos contato com pessoas com coronavírus. Eles entraram no nosso escritório para pegar uns panos para se cobrirem, eram evangélicos. Nós tivemos o contato com eles, né? Mas, graças a Deus, não pegamos o vírus. Mas eu vi frades que diziam para mim, guardião, eu estou com medo, né? Eu disse, Jesus também disse, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Isso é o mistério de um Deus que tira as barreiras e se aproxima. É o Deus da encarnação. Por isso, aqui do lugar da encarnação, foi esse tempo de rezar pelo mundo que está vivendo a condição da fragilidade humana. E está fazendo tanto bem essa reflexão. Perfeito. Nossa, fiquei surpreso em saber que vocês tiveram esse contato com os grupos de infectados, viu? Algum frade aí da realidade sua, Frei Bruno, contraiu o Covid? Teve algum contato desse tipo ou não? Sim. Sim, nós tivemos o primeiro frei que morreu nos Estados Unidos com Covid-19, o primeiro franciscano, o primeiro sacerdote dos Estados Unidos, o primeiro religioso, foi um frade nosso, do nosso convento de Washington, Padre Frei Sebastian, que morreu com Covid-19 nos Estados Unidos. Não aqui na Terra Santa, mas na nossa casa de Washington. Nós tivemos o primeiro. Mas dentro da missão, ninguém. Impressionante. Nazaré, que diziam que era o lugar que era mais perigoso, nós tivemos somente 7 pessoas com coronavírus. Nossa Senhora protegeu a casa dela, protegeu os cristãos, protegeu os frades. E eu disse, realmente, o estar em adoração todo dia, nós somos em turno, né? E nós estamos ainda em adoração todos os dias. Nós expomos o Santíssimo e continuamos ali, os frades, as irmãs, Canção Nova, Shalom, os focolarinos também que nos ajudam. Estamos realmente intensificando e rezando para esse momento. Mas sempre aquela palavra, Senhor, afasta de mim. Mas quando passavam as pessoas, nós continuamos a celebrarmos as exéquias dos cristãos. Morreu uma irmã religiosa das Irmãs de Nazaré. Eu fui para o hospital para abençoar, e depois acompanhei, celebrei a missa no cemitério. Se temos que pegar o vírus, seja feita, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não podemos ficar... Acho que nós, como franciscanos, nós temos que ter mais medo de contagiar, no caso de ter o vírus, do que de pegar o vírus. Nós temos muitos franciscanos que no ano 1700, durante as pestes que nós tivemos aqui, porque a Terra Santa teve tantas pestes, né? Momentos difíceis, onde nós tivemos frades que são chamados mártires de caridade, que morreram assistindo os enfermos. E lembrando também os frades do Lago de São Francisco de São Paulo, que estão lá com o pessoal de rua, e tem outras realidades que os frades não abandonam, né? Eu penso que essa dimensão oblativa
não pode deixar, não pode estar, senão a liturgia não teria sentido, né? Não, realmente, amar como Cristo é ser disponível também, no caso de até arriscar para estar com os irmãos e com as irmãs. Nossa, belíssimo testemunho do Senhor, viu, Frei Bruno? Então, padre, eu ia chamar o senhor de Frei, já está no meio dos frades, né? Mas então, Padre Alexandre, eu convido então para o senhor continuar a sua reflexão, buscando responder à pergunta de Frei Herbert, e logo após daremos continuidade aos outros questionamentos também. Ok. Dá para escutar agora melhor com o fone? Ok. Assim como dizia, fomos um dos primeiros, depois do susto dos números da China, a entrar em quarentena, e tanto a Conferência Episcopal Italiana como o Vicariato de Roma colocaram prescrições detalhadas de como proceder, e foi simpático que pela manhã saiu um decreto, acordamos com um decreto do Vicariato de Roma proibindo a abertura das igrejas, e parece pelas fontes das notícias que saíram, o Santo Padre interveio, acho que ligou pessoalmente ao cardeal vigário e falou, não deixa abertas as igrejas, pode ser que não tenha a missa pública, mas que as igrejas ao menos sejam abertas. E foi muito bonito, porque a minha casa aqui, a casa geral, fica do lado de uma basílica dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Roma, e da nossa janela dá para ver a porta da basílica, e realmente durante o dia entravam várias pessoas, uma, duas, mas sempre tinha alguém entrando e saindo. E aproveitamos também, dado que não podia celebrar a missa, mas tinha exposição do Santíssimo Sacramento. O padre também, dentro das prescrições da penitenciaria apostólica, atendia em confissões, dado que era quaresma, quando começamos. E as pessoas acabam muito agradecidas, né? Também colocamos uma cesta de um lugar para colocar alimentos, né? Quem tem põe, quem não tem tira, e estava sempre cheio para poder levar também a zona mais pobre, né? A periferia de Roma, onde pudessem também não passar dificuldades, né? Imaginamos, nos colocamos nos lugares das pessoas que o seu ganha-pão era trabalhar nas ruas, né? No comércio ambulante, e as ruas ficaram totalmente desertas aqui. Tinham policiais onde, e até agora tem vários policiais na rua, tem mais policiais do que pessoas. Já estamos na segunda fase, já se pode abrir vários comércios, mas ainda assim tem mais carros, mas pouquíssimas pessoas caminhando na rua, e muitos policiais para perguntar às pessoas onde vão. Temos que levar um documento, um certificado de declaração, dizendo onde vamos, e o policial tem o direito de ligar, se é um médico, se é algum outro lugar, para confirmar para onde vão essas pessoas, né? Senão ganha multa, se não é essencial, ou se está mentindo, né? Ganha 2 multas por infringir o recolhimento e por mentir a uma autoridade civil, né? E a nível comunitário, tivemos uma reflexão entre nós todos aqui, os membros da Casa Geral, somente os que estão em formação, que a nossa recepção do sacramento, sobretudo a Eucaristia, devia ter uma intenção ainda maior daquela que nós temos, porque nos vemos também responsáveis como religiosos que temos o privilégio de ter a celebração eucarística todos os dias, receber a comunhão também em nome de todos o povo de Deus que não pode comungar sacramentalmente. Então, nossa comunhão tem esse valor ainda maior, a extensão da nossa comunhão, da nossa recepção eucarística, tem esse valor missionário também, de poder comungar por aqueles que não podem. Algo espiritual, devoto, muito bonito
e muito propício para nós, como religiosos, comunidade religiosa, privilegiados, né? E mesmo assim, as comunidades religiosas devem ter prescrições, né? O Vicariato de Roma se assustou e todo um convento foi contagiado com o coronavírus, e sabemos que muitos conventos têm várias religiosas com muita idade, né? Então ficaram muito preocupados e pediram que os padres capelães fosse somente um, no máximo dois, e que eles tivessem todos os cuidados necessários para evitar, né, contaminar as comunidades religiosas, celebrar com máscaras e tudo isso. E agora que já estamos no nível 2, as prescrições também foram estendidas missas paroquiais, porque a partir do dia 18 vão reabrir as paróquias para o culto público. Pedem que aumente o número de missas, para que possam ir menos pessoas. Vão ter voluntários também, todos revestidos, para controlar o número de fiéis que participam da Santa Missa. Devem desinfetar a igreja depois de cada celebração, a sacristia, os cálices, todo esse aspecto dos objetos sacros, de tudo que é tocado, seja desinfetado depois de cada celebração, que o sacerdote dê a comunhão usando a máscara, que ele lave as mãos com álcool em gel, que os fiéis também, antes de receber a comunhão, também se purifiquem. Esses são os cuidados que nos estão pedindo desde o Vicariato de Roma, e também o mútuo decreto que fizeram com o Estado aqui na Itália, né? Podemos julgar, falar que são muito políticos, mas os pastores estão buscando ser o mais prudentes possível para atender essa situação, né, que não esperávamos e não estávamos preparados também para essa situação. E como o Frei Bruno dizia, né, somos muito abençoados porque somos muito numerosos, ao menos a nossa congregação aqui nessa cidade. Temos essa casa com um pouquinho mais de 100 entre sacerdotes e religiosos em formação. Temos a casa, como eu falei, o Pontifício Colégio, que está aqui perto, com 105 seminaristas, mais uns 80 sacerdotes que também moram lá. E outro colégio de formação próprio dos legionários, onde são uns 300, entre filósofos, teólogos e equipe de professores. E nenhuma dessas casas, nenhum de nós fomos contagiados, né? Roma é um centro de peregrinação muito grande, mas toda a região do Lácio, que é a província onde está Roma, Eu acho que teve um probleminha na internet do padre nesse momento. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Voltou, o padre voltou. Então, apesar de sermos tão numerosos, ninguém foi contagiado. Sempre tivemos a adoração vespertina, depois do almoço, porque como os seminaristas têm aula pela manhã, justo antes do almoço se expõe o Santíssimo e vai até o final da noite, depois das completas. Terminamos sempre o dia com a bênção eucarística. Também todas as adorações são feitas nessa intenção, né, de pedir muito por todos os que estão sofrendo essa situação. Que o Senhor possa também iluminar aos governantes para tomar as decisões mais prudentes, que sejam realmente conscientes da gravidade dessa pandemia, e também por todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Temos que pensar também esse sofrimento, né? Muitas vezes nem um funeral podem celebrar dos seus entes queridos falecidos. Também que bonito que muitas vezes nos pediram missas, transmitir essas missas também online, né, em live.
por sétimo dia de um parente que faleceu e não podem nem sequer pedir uma missa ou celebrá-la com a sua própria comunidade. Então, também desde aqui, estivemos atendendo esses pedidos de aproximar-nos dessas pessoas, mesmo apesar da distância e das restrições, né? E fomos convidados a sermos missionários também de forma extraordinária nesse período. Perfeito. Então, levando em consideração este momento, dada a circunstância de cada um de vocês, vivencial, de isolamento, a ausência de peregrinos, não poder celebrar com os fiéis, vamos mandar aqui mais uma pergunta referente propriamente à liturgia da Santa Missa. A pergunta no que tange à liturgia se perdeu, é do Frater Carlos, um premonstratense que nos acompanha agora. Se perdeu ou está se perdendo o sentido espiritual da Sagrada Liturgia? Afinal, é possível evidenciar na liturgia que é sacrifício ou não da imolação do Cordeiro Santo, que é o Senhor? É uma pergunta muito polêmica. Então, para iniciar talvez a resposta, eu convido então o Frei Bruno. Pode ser, Frei Bruno? O senhor conseguiu compreender a pergunta? Penso de sim. Eu penso que não podemos esquecer que a Eucaristia, a celebração, é a comunidade que se encontra. E essa dimensão da comunidade, essa dimensão da igreja que se encontra, da comunidade que celebra, desta festa da ressurreição e da Páscoa. Cada domingo é Páscoa, essa origem é do povo hebraico, caro Wellington, porque no templo se celebrava pequenas Páscoas, né? Então, a Páscoa, Pacheva, uma vez por ano, né? Tinha essa grande celebração, e depois tinha pequenas celebrações diárias da Páscoa no templo. E nós temos esta herança, né? Esta herança litúrgica. Não podemos esquecer as raízes hebraicas que nós temos na liturgia. Não podemos esquecer que no sacrifício de Cristo, Cordeiro imolado, não, realmente a Eucaristia é também sacrifício. É sacrifício. Por isso necessita um grande equilíbrio, né? Por quê? Porque é o sacrifício do Cordeiro imolado. Realmente, cada missa se torna presente aquele sacrifício, e é Páscoa. Então, também é a alegria da reunião da comunidade. Por isso, não podemos nunca deixar que a missa também se torne uma devoção particular. Não pode. Seria um outro extremo. Não, então eu vou à Eucaristia, a missa é a minha missa, né? Não, o sacerdote celebra sozinho, mas quanto possível que seja na comunidade, que seja o momento da Páscoa, da alegria da comunidade. E isto é um grande equilíbrio, mas não sei se chamar equilíbrio ou consciência do que é a Eucaristia, porque quem diz que a Eucaristia é só a festa, onde eu faço festa, onde eu posso exagerar nos meus cantos, eu posso pular, eu posso saltar de alegria, como o rei da vida, não? Tem significado também para os carismáticos. Ok, é a alegria da ressurreição, mas é o sacrifício de Cristo que se torna presente, né? Por isso, ninguém nega e não pode negar a dimensão do sacrifício eucarístico. Ótimo, Frei Bruno. Agora uma pergunta para o Padre Alexandre. Padre Alexandre, é possível evidenciar quais os princípios teológicos na liturgia? Os princípios teológicos na liturgia.
A liturgia é toda teológica, né? Porque não só como um tratado da teologia, mas eu gosto muito de uma frase que escutei da boca de Monsenhor Guido Marini, quando nos celebrou umas vésperas na Capela Paulina, que está bem pertinho da Capela Sistina, no Palácio Apostólico. Ele anunciou como uma das definições de liturgia, ele dizia que a liturgia é a manifestação da glória de Deus. É muito redutiva essa definição, mas é muito profunda também, porque manifestação da glória de Deus. Se escutamos que também a liturgia é a fé celebrada, e se realmente cremos, celebramos, e celebrando com tudo que nós temos, com a parte interna e externa, como eu dizia antes, dando o melhor de nós mesmos, estamos dando glória a Deus. E aqui entra absolutamente esse hino de louvor, a liturgia como liturguém, essa obra pública, para o bem público, que se eleva a Deus, né? Esse movimento de descida e subida, que Deus que nos cria, e nós que louvamos a Ele pela nossa criação, pela nossa salvação, é um subir e descer de Deus que se encarna, e esse Deus ao qual agradecemos e oferecemos ao Pai em agradecimento, na ação de graças também, a Eucaristia, como louvor ao Pai. E aqui é um oferecimento, como dizia o Frei Bruno, do sacrifício de Cristo ao Pai no Espírito Santo. Por isso, o cumen da celebração eucarística é sempre a doxologia, onde oferecemos ao Pai o Cristo no Espírito Santo. O grande aspecto teológico da liturgia. E a liturgia não é só a liturgia eucarística, a liturgia das horas também é uma forma de oferecer o sacrifício da oração, onde durante vários momentos da nossa jornada estamos louvando ao Pai através de Cristo, nos unimos à oração de Cristo, à sua esposa, nos oferecemos com Cristo em oração ao Pai, e onde nós, como membros desse corpo de Cristo, através da voz da Igreja, porque nos unimos a toda a Igreja que reza essa liturgia das horas, o mesmo texto, traduzidos em tantas línguas, nos colocamos dentro desse grande trem que vai ao Pai, né? Junto com as nossas orações em uma só voz, onde também podemos participar, e a liturgia também está os sacramentos. Pelas vezes que se celebra o sacramento, a Igreja que está celebrando, e o Pai atua, é o Pai que recebe, é Cristo quem se doa, é Cristo que faz chegar ao Pai o nosso oferecimento, onde nós também participamos na recepção da graça, dos efeitos, recebemos tudo isso através de Cristo, foi Ele quem inaugurou esses sacramentos em obediência ao Pai. Aí estamos vivendo teologicamente unidos com Cristo e o Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Esse aspecto, sobretudo, teológico e trinitário, né? O cume da teologia, esse aspecto trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso está totalmente permeado em toda a liturgia, em todos os aspectos litúrgicos, e sobretudo, isso que devemos ser presente, né? Gostei muito das palavras do Frei Bruno, o tema do sacrifício, como é importante hoje sermos conscientes, sobretudo no sacrifício eucarístico. Aqui na Itália, vemos as primeiras comunhões, onde se coloca uma mesa, né, com pratos, talheres, várias copas. Os meninos muito elegantes se sentam aí para receber a sua primeira comunhão, né? Querem ressaltar a parte da ceia, mas é uma ceia sacrificial, de Cristo que se entrega no altar, né?
Por isso, não é uma mesa, é um altar. O sacrifício é oferecido aí no altar ao Pai. Então, esse aspecto trinitário é o coração da teologia, da liturgia. Né? Como o Frei mesmo lembrava, é Cristo, totus, como define o catecismo sobre a liturgia. É Cristo todo inteiro, que se doa ao Pai no Espírito Santo, em cada ação litúrgica. Muito bom. Obrigado, viu, Padre Alexandre? Agora, Frei Elivânio, a próxima pergunta é para você, direcionado justamente a um jovem, né? Não que todos nós o sejamos, por favor, não me interpretem mal. Como fazer para que um jovem que deixou a vida eclesiástica, a vida da igreja e justamente a participação da Santa Missa na Sagrada Liturgia também, retorne para o seio da comunidade e busque cultivar este amor à Sagrada Eucaristia, mas também ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja? Certamente, a primeira coisa, com certeza, é tomar consciência da missão que cada um de nós assume no nosso batismo, não é? Quando nós tomamos consciência do mandato de Cristo para nós, a partir do batismo, e confirmado através da crisma, desperta no nosso coração esse desejo de realmente corresponder a essa missão que é o chamado de Cristo, né? É com certeza uma iniciativa de Cristo para cada um de nós. E depois, na questão da vivência litúrgica, da igreja, da comunidade, se sentir parte da comunidade que reza, da comunidade que celebra e da comunidade que participa, como dizia o Frei Bruno antes, também das obras de caridade. Então, essa tomada de consciência de modo profundo, de modo consciente, de que nós somos parte da igreja. Nós somos parte do corpo místico de Cristo. Não somente os bispos, os padres, os religiosos, mas todos nós, batizados, homens e mulheres, somos convidados a assumir essa missão dada a nós pelo próprio Cristo. E isso é importante nós tomarmos consciência, porque faz com que cresçamos na nossa fé. Cresçamos na nossa fé e, com isso, também a nossa espiritualidade cresce, o nosso desejo de sermos um com a igreja, de sofrer com a igreja e de estar presente diante dos desafios que a igreja vivencia nos tempos atuais, que são tantos. E a juventude católica, de modo particular, com certeza estamos falando para um jovem católico, somos corresponsáveis dessa missão que a igreja tem. E os jovens são o presente, o futuro, são essa atualidade da igreja hoje, nas mais diversas realidades das novas comunidades, das novas formas de corresponder à vida religiosa, e isso é uma coisa muito importante. Depois, o crescimento, e eu sempre toco nessa tecla, o crescimento na vida espiritual. Não existe vida eclesial se não tem o cultivo da vida espiritual, do encontro pessoal com a pessoa de Cristo, nos sacramentos, e depois na oração pessoal todos os dias diante do Senhor. Ótimo, obrigado pela resposta, viu, Frei Elivânio? Agora que o Frei Bruno voltou e tomando justamente a sua fala sobre a vida espiritual, tanto do jovem quanto das pessoas que são membros e membras deste corpo místico de Cristo, a pergunta que direcionam a Frei Bruno é justamente sobre esta realidade no ministério ordenado. Frei Bruno, o que está faltando para que os padres voltem a celebrar com piedade e devoção aquele mistério que muitas das vezes nem eles acreditam? Essa foi a pergunta que também fizeram ao Senhor. Pode repetir a pergunta? Sim.
O que está faltando? Pode repetir a pergunta, porque estou escutando muito mal. Certo. O que está faltando para que os padres voltem a celebrar com piedade e devoção aquele mistério que muitas das vezes nem eles acreditam? A afirmação parece que é uma afirmação um pouco que se eu entendi bem a pergunta, Wellington, porque eu penso que se nós temos, como franciscano, quando eu escuto uma coisa dessa, eu fico arrepiado. Como católico. Encontrasse um anjo, e o sacerdote com mais pecados que existisse. Francisco dizia, eu vou deixar o anjo naquele momento e vou me abaixar, beijar as mãos daquele padre, porque somente ele me pode trazer Cristo. Por isso, que nós mesmos, padres, um pelo outro, né? É o máximo. Então, dizer que um padre não acredita, julgar um sacerdote... Ele já estará voltando. Justamente nessa pergunta bem polêmica, né? Realmente é polêmica, infelizmente, ou felizmente, nós podemos traduzir que em alguns Desculpe, que é o programa que me pede de inserir os dados. Não. Ok. Por isso, realmente, a igreja, os bispos, têm que chamar os sacerdotes na formação permanente, da preparação litúrgica, seminário. Nós precisamos, de novo, sempre insistir que nos anos de seminário, temos que convencer os padres que a homilia vem preparada, que necessitamos hoje de homens realmente que vivem a experiência litúrgica da Eucaristia, né? Por isso é uma chamada sempre. São Francisco escreveu uma carta aos clérigos, não é mesmo, Wellington Vilivânio? Vocês que são os confrades, nós conhecemos esta carta que São Francisco escreveu aos clérigos daquele tempo, que era um momento de crise que a igreja estava passando nesta vida litúrgica, né? Nesta vida de vivência também do ministério sacerdotal. Não é uma coisa nova quando temos escândalos e problemas. Então, temos que estar no máximo, mas o que nós temos que fazer como povo de Deus? Rezar pelos padres. Amar os sacerdotes. Não ficar julgando, aquele não acredita, aquele assim, não. Os bispos, o primeiro sinal dos bispos para com os padres é o amor paterno. Né? Nós aqui, eu com os padres, eles sabem aqui em Nazaré que nós temos muito amor pela liturgia, pela preparação, mas quando eu preciso chamar fraternalmente, paternalmente um frade, um confrade, para melhorar, talvez alguma coisa, mas bem feita com o máximo do amor, com o máximo da veneração, porque é um padre, é um sacerdote. E nós temos que recuperar esse respeito. Por exemplo, eu não posso suportar gente falando mal dos bispos, falando mal do Papa, criticando os párocos. Isto não é em nenhum modo devoção, porque a devoção verdadeira, litúrgica, nos leva a termos um grande amor pelos sacerdotes, mesmo que podemos
rezar, pedir que, quando podemos, de modo realmente com humildade, de pedir aos bispos que cuidem mais da formação permanente dos sacerdotes, mas nunca julgar neste modo, dizer se acredita, não acredita. Uma vez um seminarista me perguntou: padre, que tipo o senhor é? O senhor é carismático? O senhor é tridentino? O senhor é o quê? Eu falei: mas o que é isso? Nós somos de Cristo, não existe. Todo padre, todo sacerdote, beijamos as mãos, porque somente o sacerdote nos pode trazer Cristo. Isso está em conformidade com os escritos de São Francisco, justamente com aquilo que eu disse, né? Com a carta a toda a ordem. Então, Padre Alexandre, nós não vamos nos delongar muito, porque eu acredito que ainda vai ser bem tarde, tanto em Roma quanto em Jerusalém, em Israel, né? Então, aqui no Brasil é 5h45. Apenas mais uma rodada de perguntas, aí eu peço para que as pessoas que nos ouvem, que estão nos assistindo, nos compreendam por conta do horário dos participantes, mas então direcionada ao Padre Alexandre, voltando, não que tenhamos nos afastado, mas voltando à dimensão mística da missa e do mistério que nós celebramos, com relação à missa online, nestes tempos de quarentena e isolamento. A missa online é válida? E assistir missas que já aconteceram? E como fica a relação dos sacramentos, principalmente o sacramento da confissão? Por favor, Padre. São umas perguntas que brotam espontaneamente nesse período, né? Obviamente, a Igreja, nesse período, através dos seus pastores, abrem que o preceito dominical seja válido só assistindo a missa online ou pela televisão, né? Obviamente, não existe aí o sacramento, porque todos os sacramentos necessitam da presença física, mas por uma concessão extraordinária fica válido o preceito dominical, também a solenidade é assistida dignamente dentro de casa, né? Acrescento dignamente, não que tira a validez, mas é necessária, porque uma coisa é estar fazendo alguma coisa enquanto escuta a missa, outra coisa é participar dela, né? Se levantar, se sentar, quem sabe até se ajoelhar, não está obrigado, mas se quer realmente participar da missa, seria bom participá-la totalmente, fazendo as respostas, dizendo as respostas, fazendo todos os gestos que normalmente se faz na missa presencial, né? Então não podemos esquecer que nesse momento a Igreja entra dentro de casa, né? Fizeram um meme que o demônio dizia: olha só, com o vírus eu fechei todas as suas igrejas, né? E Jesus dizia: não, você fechou as igrejas, mas eu abri muitas outras em todas as casas, né? E realmente está sendo assim, e deve ser considerado assim essas restrições, mas que participemos dignamente dessas missas dentro de casa. O cardeal Sara, como prefeito da Congregação do Culto Divino, da liturgia da Igreja, como responsável em nome do Papa, dizia que devemos colocar muita atenção nesse aspecto, né, de dar toda a dignidade possível nessas missas que se assiste e participa dentro de casa, e também os sacerdotes que celebram, porque estamos dirigidos a Deus e não a câmera, né? Por mais que temos que olhar para a câmera para celebrar, e a nossa intenção é falar para todos os que estão de trás dessa câmera, né, assistindo nas suas casas, no nosso caso, lá do Atlântico, e a ressonância disso é maior do que aquela que a gente pode esperar, né? Tem pessoas que simplesmente passam para escutar a homilia, para rezar um pouco, e de alguma forma Deus pode ir tocando, né, e escutando a palavra de Deus através desses meios, mas os sacerdotes têm muito presente de que todas as missas, também as online, são dirigidas a Deus, né, e os nossos olhos devem estar fixos nele,
e não tanto no que estamos buscando transmitir, né? E transmitamos a Cristo também através das missas online. Ótimo, obrigado, viu, padre? Agora, Frei Elivânio, Frei Bruno já voltou também. Frei Elivânio, a próxima pergunta é para você, mais de maneira especial também eu peço para que Frei Bruno e Padre Alexandre, logo após o Frei Elivânio falar, também respondam essa pergunta, porque é a nível vocacional. E depois dessa nós vamos encerrar esse momento fazendo uma pequena mensagem, uma breve mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e também vendo alguns comentários. É que assim que acabou de chegar um comentário também no que tange essa dimensão litúrgica. Então, Frei Elivânio, a questão da espiritualidade ligada à vocação. Nós já nascemos com uma vocação, tipo algo predestinado, ou nós construímos a nossa vocação conforme vamos amadurecendo? Ou seria esses dois e outros fatores que predominam nessa dimensão espiritual, vocacional? Por favor. Aí depois nós podemos também, Frei Bruno e Padre Alexandre, dar uma pequena palavra sobre isso e já vamos nos direcionando para o fim da nossa live. Frei Elivânio? Com certeza, a vocação ela é amadurecida no decorrer da caminhada cristã. Não é como algo que já nasce com a pessoa, como um sinal já desde criança. Muitos dizem que desde pequenininhos já se sentiam, já queriam ser padres, ser religiosos. Sim, com certeza, mas isso parte com certeza da experiência de fé da família, da experiência que a família vive, porque certamente se é uma família que não cultiva o valor da oração familiar, do encontro, da escuta de Deus, da escuta da palavra de Deus, dificilmente esse jovem, essa jovem, ele irá despertar esse chamado vocacional. Então é do berço, a vocação é do berço no sentido que a partir da família que reza, da família que se encontra e que se reúne para rezar, que leva seus filhos para a igreja, que não tem medo de levar suas crianças para participar da missa, muitas vezes por medo de um padre que é talvez um pouco mais nervoso, e alguns pais, algumas famílias têm medo de levar os seus filhos para a igreja, para a missa. Mas, com certeza, é a partir desse cultivo da oração pessoal em casa e de levar as crianças para a igreja que se cresce no jovem, na criança, o desejo vocacional, seja para a vida religiosa consagrada, seja para a vida secular, ou também para um belo matrimônio. Mas tudo isso a partir de uma vivência profunda de oração familiar, do encontro, da partilha, e isso, com o tempo, o jovem também vai tomando gosto pelas coisas de Deus, pelas coisas da caminhada da igreja, e aí o cultivo, como a gente sempre diz, a árvore tem que ser regada, e a árvore da nossa vocação, ela deve ser regada, com certeza, pela oração, não existe outro meio. Eu acho que é um pouco isso que eu poderia dizer nesse sentido. Perfeito, obrigado, Frei Elivânio. Frei Bruno, o senhor gostaria de comentar algo sobre este tema? O senhor está nos ouvindo? Com um pouco de dificuldade. Eu vou repetir a pergunta para o senhor, então, pode ser? É a mesma pergunta que foi dirigida a Frei Elivânio. Repetirei a pergunta para o senhor e logo após o Padre Alexandre também poderá comentar. A questão da espiritualidade ligada à vocação, nós já nascemos com uma vocação, tipo algo predestinado, ou nós construímos a nossa vocação conforme vamos amadurecendo? Ou seria esses dois fatores? Muito bem, certamente os dois fatores, não? Porque Jeremias diz, do seio de minha madre já me chamaste, Senhor, né? Não podemos esquecer essa dimensão bíblica da chamada, que realmente Deus nos pensou
Não podemos deixar essa dimensão. Mas não esquecemos que o jovem hoje, né, necessita de ser acolhido na igreja. Né? Nós hoje temos que recuperar ou melhorar onde necessita esta atenção até para os jovens, porque é na vida litúrgica que realmente a maioria das chamadas são feitas. Né? Mas lembrando que essa vocação não é somente ao sacerdócio, à vida religiosa, como eu vejo, né? Porque há o matrimônio, que é a chamada da maioria do povo de Deus, é chamado o matrimônio. Então, toda essa vocação que nasce na experiência litúrgica de fé da igreja, ali nasce realmente as vocações. Por isso, esse espaço é muito necessário na vida litúrgica da igreja, esta atenção para o caminho vocacional. Eu penso que faltamos muito nos últimos tempos. Não falamos, não propomos aos jovens a possibilidade do discernimento vocacional. Né? Por isso, é na vida da igreja que acontece. Mas sempre quando falamos de vocação, eu chamaria que não é somente para a vida religiosa e sacerdotal. A vocação no matrimônio, a vocação missionária dentro da igreja, onde nascem todas as vocações. E gostaria de concluir que é uma coisa que é muito necessário entender. Eu fui animador vocacional 10 anos, né? Por 10 anos eu fui animador vocacional, que uma coisa é a conversão, outra coisa é a vocação à vida religiosa. Muitas vezes o jovem se sente o grande amor por Cristo, grande desejo de encontro com Cristo na liturgia, né? Mas não ele confunde que seja a vocação religiosa. Por isso, temos que salvar sempre a vocação à vida, a vocação de cristão na igreja, e depois, dentro da vida litúrgica, dentro da vida de comunidade, dali realmente o discernimento para ir para o seminário, porque e quem sabe, por que não também para a vida matrimonial, mas primeiro a experiência de fé na igreja. Cortou. Por favor, Padre Alexandre. Obrigado, Frei Bruno. Sim, que interessante essa pergunta, né? O tema partindo da espiritualidade. A vocação não somos nós que escolhemos, é Deus quem escolhe para nós. Ele já sabe qual é a nossa vocação, nós simplesmente devemos identificá-la, que é uma parte bastante difícil e muito bonita também, porque nesse processo, como o Frei Livânio falava, da caminhada cristã, onde vamos sentindo também a presença de Deus e a confirmação de Deus naquilo que nós vamos escutando e vamos respondendo. O que compete a nós é responder essa vocação, esse chamado que Deus nos faz, né? E muitas vezes nos faz desde a adolescência, desde a juventude, que é onde estamos mais frescos para poder responder e começar todo o caminho. Geralmente vem aí, mas se ele sabe o momento oportuno, existem as vocações tardias também, né? Então, o Frei Bruno falava da conversão, e dentro da conversão chamado. Mas, muitas vezes, vem desde da juventude, da adolescência. E aí onde somos chamados, como a mesma pergunta dizia, dentro da espiritualidade. Ter aberto os ouvidos do nosso coração para escutar a voz de Deus. O Padre Alçaro dizia, convidava também os jovens a fazer essa experiência do silêncio, de ir ao mosteiro para rezar, passar aí alguns dias para estar com Deus, a sós com Deus. E como foi também mencionava, né, o profeta
Baterias que buscava Deus e não encontrou ele no terremoto, não encontrou onde ele buscava, foi encontrar a Deus na brisa suave, no silêncio. Então, convido também esses jovens que estão sentindo o chamado de Deus a buscar esclarecer esta voz através do silêncio e da serenidade, onde também aí você vai tomar as melhores decisões para dar o passo vocacional, né? E cada um de nós tem uma vocação específica, a vida religiosa, o sacerdócio, mas também a vida matrimonial, que é uma vocação importante e bonita. Hoje em dia me dá muita alegria ver lá no Brasil como esses jovens, esses matrimônios jovens se entregam totalmente à missão dentro da igreja, vivem a sua vocação de matrimônio laical com tanta intensidade, se preparam, se formam bem para poder evangelizar e ajudar nas suas comunidades paroquiais, nos seus movimentos, nas suas associações, e isso é um grande tesouro, né? E também eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos na pastoral vocacional. Eu dizia também que existe a vocação de ser solteiro, né? Algumas professoras aí levantavam a mão porque tinham essa vocação, né? E também é muito bonita de poder ajudar sem ter outro compromisso familiar ou de consagração, mas são disponíveis também a ajudar as pessoas, principalmente aos que estão dentro de casa, que são os próximos, mais próximos, né? E sobretudo isso, através dessa espiritualidade que é permeada pelo silêncio, pela serenidade, buscar também aí escutar a voz de Deus. É muito importante. E o tema da família também. Queridas famílias, façam da casa de vocês uma verdadeira igreja doméstica, onde ensinam já as crianças a rezar, a ter essa amizade com Deus, é aí onde também eles vão ter o terreno preparado para que brote a semente da vocação. Esses dias também escutamos a Cadel Sara que dizia, perguntaram a ele por que existe menos vocações, será que agora Deus está chamando menos as pessoas? Ele dizia, não, Deus continua chamando da mesma forma que antes, o ouvido que está diferente para escutar, né? São hoje tantas distrações, tantos outros interesses, o terreno não está preparado para que brote essa semente, né? Então, dentro de casa, é onde preparamos, realmente, insisto e repito, esse terreno para que brote a semente da vocação. É onde eles vão responder. E também o tema da liturgia, ela atrai. Jesus disse, quando serei elevado da terra, atrairei todos a mim. Esse elevar-se no Calvário de cada missa, que atualizamos em todas as missas, em todos os altares da terra, onde ele atrai também. E assim, eu fui atraído, né, através de ajudar na missa como coroinha, aí sentia que Deus me chamava a ser sacerdote, né? E também o testemunho dos sacerdotes é muito importante. Aí também existe essa fonte do chamado de Deus através do testemunho dos sacerdotes, onde celebrando com fervor, onde atendendo as pessoas com muito amor, onde realmente transmitindo a Cristo através do próprio sacerdócio, vai fazer iluminar também os olhos de tantos jovens, de tantos adolescentes a seguir esse mesmo caminho. E assim também eles substituírem a nós, sendo sacerdotes e ajudando o povo de Deus, né? Ótimo, obrigado, viu, Padre Alexandre? Bem, nós já passamos bastante do nosso tempo também da live por conta das perguntas e da interação com o povo. Então, eu peço a compreensão das pessoas que estão aqui nos assistindo ou que mandaram também as suas perguntas, por conta também do fuso horário, da diferença enorme entre o nosso horário aqui do Brasil e também lá de Israel e de Roma. Então, de maneira muito prática, espontânea, eu convido a cada um, começando pelo Frei Elivânio, após Frei Bruno e depois Padre Alexandre, a deixarem uma pequena mensagem motivadora para o nosso povo aqui do Brasil e as pessoas que possivelmente irão nos acompanhar. Por favor.
Primeiro, agradecer pela oportunidade de falar para o povo do Brasil e depois a mensagem que nós podemos, de certa forma, dizer ao povo diante de toda essa situação que vivemos, não somente o Brasil, mas o mundo todo, diante de toda essa crise, digamos assim, é que precisamos nos mantermos com os pés fixos e com o olhar atento para a voz do Senhor, que todos os dias nos chama a corresponder ao seu chamado, seja qual for o chamado, seja na vida religiosa, na vida matrimonial, depois outros chamados que o Senhor nos vai fazendo todos os dias, do encontro pessoal com Ele, da escuta da sua palavra, da participação ativa na vida da igreja. Nós só podemos mudar algo quando primeiro mudamos algo dentro de nós, que é certamente esse desejo de colaborar na vida da igreja. E depois, diante de todo esse sofrimento que vivemos, olharmos sempre para a esperança da nossa vida, que é Cristo ressuscitado, que morreu, mas que ressuscitou e que caminha sempre conosco diante de todas as dificuldades que enfrentamos na nossa vida familiar e também nas nossas mais diversas situações em que nós nos encontramos, as nossas realidades. Muito obrigado, Frei Wellington, e o Frei Bruno, Padre Alexandre, paz e bem a todos. Nós que agradecemos, viu, Frei Elivânio? Frei Bruno, então, uma mensagem, uma motivação para o nosso povo aqui do Brasil e as pessoas que irão nos acompanhar. Muito obrigado pelo momento fraterno de condivisão contigo, Wellington, Frei Wellington, Frei Elivânio, Padre Alexandre, e com todos aqueles que interagiram conosco, um momento de fraternidade. Isso é, para nós franciscanos, estar em fraternidade, em comunhão, para nós, é o máximo do poder viver o nosso carisma com e pela igreja. A mensagem o que eu posso dizer, Wellington, vivendo no lugar da encarnação? A mensagem de Bruno Varriano seria muito pobre. Eu quero deixar para vocês algo muito maior. A mensagem que foram as palavras do anjo Nossa Senhora aqui onde eu vivo. Eu desço aqui a escada, já estou no lugar da encarnação. A casa de Nossa Senhora está a mais ou menos 30 metros da onde eu estou neste momento. Então, a palavra que eu vou deixar é a palavra do anjo para Maria. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Estamos passando momentos difíceis, momentos de dificuldade, sim, mas estamos nas mãos dele. E para ele nada é impossível. A potência do Altíssimo descerá sobre ti, o Espírito Santo. Estamos preparando para Pentecostes. Vamos liturgicamente vivermos este tempo da Pentecoste, abertos à ação do Espírito Santo, realmente deixarmos sermos essa habitação do Espírito Santo. Wellington, Nazaré é a primeira Pentecoste. Quando desceu o descimento, não sei como dizer em português, não? La discesa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que realmente faz de Maria a habitação do Altíssimo. É isso que eu desejo para todos vocês, preparando a Pentecoste, e nesse tempo de pandemia, de dificuldade, para Deus nada é impossível. Que depois deste tempo possamos sermos melhores do que nós somos hoje. Podemos sermos mais humanos, porque Deus se fez homem, mais próximos, porque Deus é o Emmanuel, Deus conosco. Essencial da vida cristã. Vamos para participar das missas com mais intensidade. Nós, sacerdotes, estamos com sede de ter o povo conosco. Sermos melhores pastores, cuidarmos melhores deste povo. Que nossas missas sejam realmente momentos de Deus. Por isso, depois dessa pandemia, melhores. E para Deus, nada é impossível.
Muitíssimo obrigado pelas palavras animadoras, viu, Frei Bruno? Padre Alexandre, a palavra é sua. Sim, muito obrigado, Frei Wellington, pelo convite, inesperado, né? Agradeço muito também a oportunidade de conhecer o Frei Bruno, o Frei Livando, porque tenho um grande carinho pelos franciscanos. Muitas vezes andei pela Itália e fui hóspede de vocês. O tema da fraternidade é algo muito bonito. Me lembro em Verona que cheguei a uma comunidade, vieram de noviços, então vieram todos noviços buscar aí as nossas malas no carro, e como se nós fôssemos membros realmente da comunidade, fizeram toda uma festa, e já era de noite, tínhamos que jantar, e quase não nos deixavam jantar de tantas perguntas que faziam. Depois nos levaram nos quartos e tudo, e o instrutor teve que pedir para que eles saíssem, né? Senão ficar toda noite conversando. Tanta alegria e a festa que faziam, bem própria da espiritualidade franciscana, né? É uma alegria ter compartilhado com vocês. E uma mensagem essa que realmente escutemos a voz de Deus nesse período onde Ele está pedindo que mudemos totalmente a nossa vida. Sempre quando Deus intervém é porque nos quer melhor, quer uma grande conversão, né? Assim foram todas as aparições de Nossa Senhora. Ela veio sempre pedir essa conversão do coração, que voltemos o nosso coração a Deus. E agora, de forma mundial e estendida, ninguém ficou livre. Somos chamados a fazer um mundo diferente. E aqui ninguém se escapa, ricos e pobres, estamos na mesma situação, como irmãos, essa grande irmandade que é a humanidade. Todos nos fizemos vulneráveis diante de algo invisível, mas Deus, que também não vemos, mas que temos a certeza da sua presença, é capaz de fazer nova todas as coisas, e que abracemos todos os seus ensinamentos nesses dias, o valor da família, o valor de ficar em casa, o valor de aproveitar o nosso tempo, e o valor também de aproveitar os encontros, que agora não podemos ter, mas o valor do abraço, o valor de encontrar as pessoas que queremos, que amamos muito, o valor de celebrar juntos, o valor dos sacramentos, o valor da vida, né? Nos assustamos com tantos milhares de pessoas que vão morrendo pelo mundo, mas não nos assustamos com o horroroso e assustador número dos abortos que são feitos no mundo inteiro. Esse número deve assustar-nos, que são vidas também de inocentes que morrem. O vírus não podemos ver, não podemos freá-lo, né? Mas o aborto, sim, podemos ser mais conscientes, evitá-lo, colocar os meios para evitar esse tipo de coisas. Também o valor da vida, somos chamados a valorizar. Que podamos aprender bastante de tudo isso e, sobretudo, como já disse, voltar o nosso coração a Deus. E outra vez tenhamos essa grande conversão, e a nível mundial e estendido em todos os países, a todas as pessoas e a todos os níveis. Não só a nós religiosos, mas também a todo o povo de Deus, a toda a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Alexandre. Então, da nossa parte, nós que estamos aqui no Brasil, contem com as nossas orações, nós frades, o nosso imenso abraço para todos, especialmente também a Frei Bruno e Frei Livânio, nossa sintonia na prece, na oração, e mais uma vez o nosso imenso agradecimento pela disponibilidade de vocês por terem aceitado este convite singelo, repentino, em uma tarde, né, uma tarde aqui no Brasil e tarde da noite para vocês que estão aí em Roma, em Israel, para falar e trazer um pouco a reflexão, esta realidade da nossa vivência de fé como cristãos católicos que somos. Nosso imenso agradecimento a todos vocês, viu? Frei Bruno, o último pedido, que o senhor nos dê a bênção antes de
fazer a nossa despedida e do nosso povo que está nos acompanhando. Juntamente com o Padre Alexandre, né? Ok. E vocês também, frades, podem dar a bênção do Deuteronômio, né? Que realmente era tanto querida a São Francisco. Então, a bênção com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, da Santa Família de Nazaré, neste momento de difícil para a humanidade, mas aqui Nossa Senhora, São José conheceram a dor humana de ir para o Egito, de viverem as dificuldades humanas daquele tempo e conhecem a dor, a dificuldade humana. O Senhor esteja convosco. Ele está Vos no abençoe meio. Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez, viu? Unidos em oração, e talvez num próximo momento, com mais tempo, nós fazemos uma nova proposta de aprofundar um pouco mais esta reflexão que iniciamos hoje. Muito obrigado a todos vocês, viu? Deus abençoe. Obrigado, bom felicidade e boa noite a todos. Paz e bem. Paz e bem. Então, a você que permaneceu conosco até este momento, eu agradeço pelas perguntas, pelos momentos partilhados e também pelos nossos participantes que partilharam da sua sabedoria, da sua vivência neste momento que nós, como seres humanos, como irmãos e irmãs que somos, estamos vivenciando. A liturgia, como bem mencionava Frei Bruno, Padre Alexandre, Frei Livânio, é vivencial, é espiritual. Não percamos, como diz Santa Clara, o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é o amor a Cristo, crucificado, e por meio dele, nós vamos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. Eu agradeço por todos vocês que permaneceram conosco até este momento e por todos que participaram desta live com perguntas, manifestações nos comentários. Não pudemos ler todos, também nem fizemos todas as perguntas, mas nós agradecemos a participação e sintonia de todos vocês. Contamos com as orações de todos. Deus abençoe. Até a nossa próxima live. Paz e bem.